Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina, estamos aqui para a nossa aula de matemática e hoje nós vamos estudar sobre frações equivalentes. Nós no começo, desse ano a gente estudou um pouco sobre frações, que para quem aí quer lembrar um pouquinho, frações é uma parte representando a parte de um todo. Esse todo pode ser dividido em duas partes, em três partes, em cinco partes. E a parte representada, nós chamamos de parte fracionada, Então, é uma fração, tá bom? E hoje nós vamos ver um pouco dessa equivalência dessas frações. Quero que você observe comigo essa imagem. A fração 3 quartos é maior ou menor que o inteiro. O que vocês acham? Nós temos o número 3 e o número 4. E temos o número 1. Observe aí a imagem. Temos duas pizzas, Temos uma inteira, o número inteiro, e temos um número representando a parte, representando de forma fracionada as partes que ficaram. Então, nós temos aí 3 pedaços de um todo, de uma pizza toda que foi dividida em quantas partes? Em 4 partes, muito bem. Quando a gente olha o número 3 e olha o número 4 e vê o número 1, a gente pensa assim, é maior, o 3 quartos é maior do que o 1. Mas, na verdade, quando a gente observa a imagem, a gente percebe o quê? Que o 1, ele está representando aí o todo. Então, quando se trata de fração, quanto menos partes for dividir, maior vai ser o meu pedaço. Por exemplo, essa pizza aí foi dividida em 4 partes. Foi comido um pedaço e sobraram 3, não é isso? Mas a outra pizza, ela tá inteirinha, ninguém tocou nela. Qual que tem mais? A pizza inteira, não é? Mesmo que o número 1, aparentemente, quando a gente fala dos números dos números naturais, o número 1, é menor do que o 3 e o 4. Só que aí o 3 e o 4, ele está representando 3 quartos, ou seja, 3 partes de um todo que foi dividido em 4 partes. Então, nós lemos 3 quartos. Agora, observe aqui. A fração 3 quartos é maior ou menor que o inteiro, Nós já vimos aqui essa. E agora, a fração 2 quartos, ela é maior ou menor? O que vocês acham? Nós vemos aí, novamente, uma pizza inteira, um todo, e uma que foi comido já a metade, e nós temos aí, duas partes sobrando, dois pedaços sobrando, que representa a metade, que nós utilizamos 2 quartos, Então, novamente, aí a pizza inteira, ela é maior do que 2 quartos. E agora? Quando nós observamos assim, nós temos aí 4 oitavos, nós temos 2 quartos e temos 1 meio, O que me faz entender que eu tenho 4 oitavos? É porque eu tinha uma pizza toda que foi dividida em quantas partes? Em 8 partes. Lembrando que nós temos aí o numerador e o denominador. O denominador, ele representa quantas partes foi dividido, que é justamente o 8 aí, que foram 8 partes. E o 4, ele representa a parte que está ou pintado, ou desenhado, a parte da fruta, ou a imagem que está sendo representada aí, no caso é a pizza. Então, aí nós temos 4 pedaços de uma pizza que foi dividida em 8 partes. E no 2 quartos, nós também aí, por que nós dizemos que é 2 quartos? Porque nós temos um todo que foi dividido em 4 partes e aí ficou a metade. Mas quando você... E a 1 meio é um todo que foi dividido em 2 partes. Então, aí nós temos uma parte dessas que foram divididas em 2, 1 meio. Agora, quando você observa as 3, o que você percebe? Independente de quantas partes elas foram divididas, elas demonstram o mesmo tamanho que sobrou.
Perceba que ficou 4 partes de 8. Mas ele representa o mesmo tamanho das duas partes juntas, que foi dividido em 4 partes. Consequentemente, a metade ali, que foi dividida em 2 partes, também representa o que foi dividido em 4, 2 quartos e 4 oitavos. Então, quando isso acontece, nós dizemos que eles são equivalentes, porque ele tem o mesmo tamanho, ou a mesma quantidade, ou representa o mesmo espaço. Então, nessas situações, nós dizemos que 4 oitavos, 2 quartos e 1 meio, eles representam o mesmo tamanho. Então, são frações equivalentes. Ao dividirmos uma pizza em 8, 4, 2 partes iguais repetidamente e comermos a metade delas, estaremos consumindo a mesma quantidade de pizza. Não é isso? Olha só. Então, 4 oitavos é igual a 2 quartos, que é igual a 1 meio. Frações equivalentes são frações aparentemente diferentes, mas que representam a mesma parte de um todo, como eu falei para vocês ainda há pouco. Então, a fração equivalente, ela representa a mesma parte de um todo. Miranda trabalha em uma pizzaria e produz pizzas com 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 pedaços. Normalmente, ela monta pizza com 2 sabores, a chamada pizza meio a meio. Vamos ajudar Miranda a descobrir quais tipos de cortes ela pode utilizar para montar a pizza meio a meio. Observe aqui. Vamos comparar as frações representando a metade de alguma pizza montada. Nós temos aqui, né, pizzas montadas. Podemos afirmar que elas representam a mesma quantidade? Todas elas, aparentemente, estão cortadas, né? Elas realmente foram cortadas de partes diferentes, em várias partes. Mas elas estão representando a mesma quantidade? Olha só. 1 meio, 4 oitavos, 6 dozeavos, 3 sextos e 5 décimos. Elas estão representando, todas estão representando a metade. Quando isso acontece, é a mesma parte, né, de um todo. Então, nós dizemos que aqui há uma fração equivalente, né? Há uma equivalência entre elas. Eu posso dizer que, nesse caso, 1 meio é igual a 3 sextos. Por quê? 1 meio é a metade de 2 e 3 é a metade de 6. Ou seja, é representando a mesma metade de um todo. Eu também posso dizer que 4 oitavos corresponde a 6 dozeavos. Por quê? Nessa pizza, eles estão representando a mesma parte de um todo, que também é equivalente a 5 décimos, porque também é equivalente à mesma parte de um todo. Sendo assim, as frações 4 oitavos, 2 quartos e 1 meio são frações equivalentes e representam a mesma quantidade. Agora, ali estava no formato de pizza, aqui nós temos o retângulo. Observe aí, nós temos 1 meio, 2 quartos e 4 oitavos. Observe aí, eles estão representando a mesma quantidade? Estão representando a mesma quantidade de um todo. Sendo assim, as frações 4 oitavos, 2 quartos e 1 meio são frações equivalentes e representam a mesma quantidade. Observe que a forma simplificada das frações 4 oitavos e 2 quartos é 1 meio. Olha só, quando a gente simplifica aqui, 4 a gente divide por 4, vai dar 1.
8 dividido para 4 vai dar 2. Representou 1/2, a metade. 2 dividido para 2 vai dar 1 e 4 dividido para 2 vai dar 2. Então, também nós temos aí a representação fracionária 1/2. Então, 4/8 e 2/4 representam 1/2. Então, nós dizemos que há uma equivalência. 3/4 e 9/12. Se dividirmos o numerador e o denominador da segunda por 3, obteremos o resultado da primeira, 3/4. Olha só que interessante. Nós temos aqui uma fração, uma imagem representando 3/4, um todo, né? E foi dividido em 4 partes e aí o 3 que foi pintado de vermelho. Lá embaixo nós temos o mesmo retângulo, só que ele foi dividido em 12 partes e foram pintados de vermelho 9. Se nós pegarmos e dividirmos por 3, 9/12, vai dar 3/4, porque representa a mesma parte de um todo. Olha só, note que as representações de cada um são diferentes, mas o valor numérico resultante é igual, porque o 9/12 ele pode ser simplificado, ou seja, para eu simplificar e encontrar a fração equivalente, se eu dividir por 3, eu vou encontrar 3/4. Então, eu entendo que ela é equivalente, representa a mesma parte de um todo. Para encontrar frações equivalentes, basta multiplicar ou dividir o numerador e denominador pelo mesmo número. Esse número deve ser diferente de 0, né? Se eu dividir pelo mesmo número, eu vou ter a fração equivalente. Ou eu multiplico, ou eu vou dividir e vou encontrar a fração equivalente, desde que esse número seja diferente de 0, porque 0... qualquer número multiplicado por 0 vai ser sempre 0, então não conta o 0. Mas nós vamos finalizar por aqui, né? Eu acredito que vocês estão entendendo. Então, na matemática, para eu encontrar essa fração equivalente, eu vou usar a divisão e a multiplicação, né? Tá bom? A gente vai finalizar por aqui, eu te vejo na próxima aula. E você quer rever essa aula novamente? Acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!